Agora, a pergunta que muita gente faz, e você falou, pô, Edmundo deve ser. Eu fiquei com medo dele, cara de brabo. Como é conviver com o seu Raimundo? Como é que é conviver com o Edmundo diariamente? Como é que é essa convivência? Que fala-se muito dessa mudança de humor dele, tem dia que ele tá brincalhão, tem dia que ele quer xingar todo mundo. Como é que é lidar com o Edmundo aí todo dia? Cara, é muito diferente. Eu falei outro dia com a Eline, putz, eu falei: "Cara, o Edmundo é muito diferente, cara". Eu não acho que ele é um cara difícil pra caramba, ele é um cara diferente, cara. Você tem que saber lidar com ele, mas, cara, ele é sensacional, cara. Eu me surpreendi vários pontos com ele, apesar de ter polêmicas, às vezes, que ele se enfia ali, ele sabe disso, né, a parada que deu com o Léo Matos, algumas coisas ele fala, até ele mesmo fala: "Pô, falei isso, cara, mas beleza, vamos embora, tal". Mas ele é um cara que me surpreendeu positivamente, de verdade, cara. Eu não sabia. E quando eu entrei no projeto, tava eu, ele e o Álvaro. O Álvaro que foi o que me contratou. E o Álvaro acabou saindo um pouquinho depois. Então tem uma empresa por trás do projeto, não é Não, a só. empresa é Mundo Ed, que é Mundo Ed, que é o nome do canal, do Edmundo. O Edmundo que cuida, com a advogada, e eu, praticamente, agora, ali na frente, conversando e aprendendo junto. A gente discute sempre alguma coisa antes. Qual que a gente faz aqui? Pô, vamos pegar patrocínio? Estamos precisando de patrocínio, vamos atrás, beleza. E, cara, ele me dá uma liberdade, assim, que eu não imaginava que eu ia ter, de verdade, assim. Ele pega e fala: pode conversar em meu nome com as pessoas, depois você me chama, eu confio em você pra. Cara, quando ele. É que o Edmundo é difícil confiar, eu acho, entendeu? Eu acho. E, cara, quando ele confia e ele sabe que hoje ele pode confiar em mim, acho que aí ele começa a dar mais liberdade. Mas ele me surpreendeu positivamente nesse sentido. Eu tinha muito medo. Eu falei pra ele, eu falei pro Álvaro, eu falei: cara, porra, eu não sei se eu vou ter cabeça na hora da live ali, se ele falar alguma merda pra mim. Não, não cabeça de xingar, mas puta, dá um baque, sabe? Você fica: porra, caralho, desculpa, e agora? O que eu faço? Mas nunca aconteceu, cara. Eu acho que ele tem mais cara de bravo do que é bravo. Pô, aqui, no dia que ele veio aqui, cara, Sensacional. Pô, sensacional. você anda com ele, andando com ele na barra, ele para pra todo mundo, cara, conversar. Todo mundo, bicho. Pessoa, vamos falar foto? Vamos, claro. Pô, você. Ai, Edmundo, você é meu ídolo. Ele, pô, valeu, um abraço. Pô, opa. Nesse sentido, cara, pô, falo do caramba, cara. Eu não sei se eu teria a paciência que ele tem, cara. E eu falo: caraca, bicho, me surpreendeu positivamente nesse sentido, cara, de verdade. Tu tem uma história de bastidor boa pra contar nesse sentido, pra exemplificar um pouco disso que você tá falando? Teve um momento, assim, que te marcou alguma coisa que ele fez? Tu fala, caraca, mano, que bagulho maneiro, um gesto, alguma coisa que te marcou? Pô, cara, lá no começo, das lives ali, acho que não tinha nem um mês de live, meu avô faleceu. Meu avô faleceu, cara, e no dia da live. E aí porra, cara, meu avô era muito próximo da família toda, tal, e eu falei: "Puta, o que que eu faço, cara?" Ele faleceu 1 da tarde. E aí o Álvaro, o Álvaro ainda estava com a gente, falou: "Ô Gui, se não quiser fazer a live", eu falei: "Não, cara, eu vou fazer sim, velho. Tem essa não, eu vou fazer, meu avô gostaria que eu fizesse, então eu vou fazer". E, cara, eu não falei nada pro Edmundo, só falei pro Álvaro. Começou a live, o Edmundo já falou: "Ó, essa live é em homenagem ao seu Valdir Praça, tal, o vô do Gui", etc. Aí eu já me segurei pra não chorar ali na hora. Falei: "Vambora". Aí eu fui, pá! Cara, e acho que quando você começa a fazer jornalismo, apresentar programa, você consegue separar um dia ruim e apresentar da forma certa, né. E acho que isso entrou em mim. Esqueci na hora da live meu avô, inclusive ainda a gente estava falando do Palmeiras, e aí no final da live, putz, ele falou de novo do meu avô, etcétera, e foi meio de surpresa, e eu, puta, desabei, falei um pouco do meu avô no finalzinho, acabou, né, dei tchau. Falei: "Ó, não foi fácil fazer essa live, meu avô faleceu, e tal". E ele me deu uma força absurda, cara, ele acabou a live, ele falou: "Gui, saiba que você tem um irmão aqui, a gente se conhece há pouco tempo, mas se precisar ligar pra mim, você me liga, se precisar conversar comigo, você conversa, cara, força aí pra você, se precisar de alguma coisa". Então foi uma parada, foi, pô, ele podia muito bem só ter feito a live, pô, força aí e tal, e ele sempre pega esse lado humano, né. Porque eu acho que, conhecendo o Edmundo, hoje eu acho que eu me considero amigo dele, hoje. Não foi da noite para o dia, foi com o tempo. A gente foi muito colega de trabalho, e aos poucos a gente foi criando uma amizade. Eu vejo que, pelas coisas que aconteceram no passado, a gente até conversou sobre isso, dele, ele foi, aprendendo com a vida. Tipo, ele foi aprendendo com as coisas, aprendendo com falecimento de parente, tipo, por exemplo, do irmão, por exemplo, que é uma coisa que mexeu muito com ele, com as coisas do futebol mesmo, as brigas no futebol. Apesar dele ter uma personalidade forte, ele é um cara que evoluiu com os erros dele. Isso eu consigo ver claramente.
E até durante a live, quem repara bem ali, percebe que o Edmundo é um cara que evoluiu com a vida, com as coisas. Pode ter defeito, tem defeitos, tem, às vezes, até acho que se coloca em polêmicas, às vezes não precisa. Só que ele é um cara que claramente se arrepende de algumas coisas que ele fez, cara. E as pessoas não sabem disso por conta da personalidade dele, entendeu? Não, isso é interessante. E eu já vi o Edmundo algumas vezes falando sobre isso, eu vejo muito assim. Teve uma entrevista que ele deu, eu não tenho certeza se foi para Atenção Vascaínos ou se foi para outro lugar. Ele falando, por exemplo, da questão dos erros do início de carreira dele mesmo. Ele fala, cara, ninguém me preparou para essa merda Sim. aqui. Eu vim de baixo, não estudei, fui jogar bola, porra, ganhava ajuda de custo no Vasco, daqui a pouco eu tava ganhando bastante grana. O irmão dele teve problema com droga, se eu não me engano, né? Teve. Foi uma coisa que mexeu bastante e tal. Ele até fala que a casa dele era mochila no dia que ele veio aqui. Ficava sempre dormindo na casa de um e tal. E de repente tu vira o cara, a celebridade Sim. e tal. E ele foi muito esse cara do pancada, aprendizado, Sim. pancada, aprendizado. E é legal, de uma certa forma, que pelo menos ele é o cara que errou muito, mas ele começa a rever os conceitos dele e evolui. Sim. Tem gente que se afunda no buraco, nos abismos Muita do erro. gente. Ele já tem pelo menos essa vantagem. Por mais que ele erre, ele reflete depois e procura melhorar. Sim, não, ele erra, e, assim, você vê que o tempo inteiro ele tá tentando mudar nesse sentido. Principalmente profissionalmente. Você vê que ele, pô, cara, eu falei isso, não queria falar, mas vambora, vamos fazer assim, assado. Ele é um cara que evoluiu. Teve superchat que a gente recebeu lá falando sobre, pô, Edmundo, saudade daquela vez que você... Eu nem vou lembrar o jogo, nada, que você saiu na mão com não sei quem e pá. Ele fala, pô, cara, eu não tenho saudade disso aí, não. Eu falei, caramba, tipo, pô, porque ele foi o cara que foi marcado por jogar muito e ter polêmica no jogo, ir pra cima do cara. Mas ele fala, cara, eu não tenho orgulho disso aí que eu fiz, não, cara. Eu acho que, assim, foi uma coisa, aconteceu, etc. Mas, cara, não façam isso nunca e não desejem que o jogador faça. Porque, cara, isso aí foi uma coisa que eu me arrependo de ter feito, entendeu? E eu não achava que ele teria... Pô, aconteceu, pô. Jogando pelada, eu mudo, cara. Jogando campeonato com imprensa, que é o jornalista esportivo, pessoal, já falo aqui. 90% é ex-jogador frustrado. É jogador frustrado. Queria ser jogador, não foi. Então, na hora do campeonato da imprensa, todo mundo... E eu já saí na mão no jogo, assim, tipo, cara, de imprensa com amigos. Tipo, aí eu falo, caraca, mano. O campeonato da Sérgio que pega fogo, então, da mano. CESP. São Paulo é a CESP. Aqui é Sérgio, pega fogo. Tem ex-jogador, Tem limite Denilson, até pra equilibrar. Que é pro time da Globo. Tem jogador pra não caramba, dá. aí, porra, não fica sacanagem. Tem dois ex-jogadores e só um pode jogar titular, tem que trocar, se for trocar um pelo outro. Tinha essas regras lá, mas tinha ex-jogador. O Belete jogava, Denilson, os caras jogavam. Aqui o pau come. Não, né? absurdo, cara. E o nosso time da Gazeta era bom pra caramba. A gente sempre ia pra semifinal, final. Então, cara, era um pau absurdo, cara. Pô, eu rompi ligamento do joelho jogando. Caraca! Tendão de Aquiles. Nesse nível? Nesse nível. Tudo nesse mesmo campeonato, cara. E aí você vê o jogador falando isso e fala, caraca, eu sou uma merda, meu cara. Porque, pô... Pô, em cima disso, tem um exemplo aqui. Teve uma pergunta que eu fiz pra ele, inclusive quem não assistiu, o Edmundo deu uma entrevista pra gente, acho que foi episódio 67, tá bem bacana. Eu falei, Edmundo, e aquele episódio do Flamengo e Vasco? Você fala, nosso time era 10 vezes melhor que aquela merda. Ele falou, né? Ele, pô, cara, não deveria falar. Tinha que ter respondido. Tinha que ter Respeito de outra respeitado. forma, tem... Assim, naquele momento eu falei porque eu tinha alguma coisa com as pessoas que estavam lá, mas a instituição não faz mal a ninguém. Então isso que você tá me contando, realmente dá pra ver que talvez, tô fazendo uma análise de fora aqui, talvez ele sofreu muito com isso, não com o ato em si, mas os rótulos que essas atitudes criaram, e isso magoa ele. De bad boy, né? Do bad boy. E aí ele hoje, quando chega as pessoas, porque a galera tem saudade daquela época da década de 90, que o pau comia. Mas que tinha 1000 jogadores bons, né? Meu Deus do céu. Mas que leva pro lado do folclore, não que tipo, o cara era não sei o quê. Mas ele sofreu tanto com esse rótulo de bad boy, que em vez dele lembrar como um episódio da vida dele de forma bem-humorada, ele já corta logo, não, fiz errado ali, não era pra ele não fazer. Gosta de... assim não é que ele não gosta, ele responde todo mundo qualquer pergunta. Só que ele não gosta que normalmente as perguntas são... Pô, você era demais quando você brigou com não sei quem. Ele não gosta. Pro macaco. Ele sente vergonha daquilo ali. Tipo assim, ele fala, não, pô, cara, eu fiz, beleza, assumo que eu fiz, mas, cara, não é legal, não é bacana. O negócio da cerveja com macaco é uma história mais
mal contada, na verdade. ele já falou algumas vezes. Foi ridículo, O cara. dono do circo Pô, o cara pode vou dar dar. cerveja. Pô, o dono do macaco falou pra eu dar uma cerveja, eu não vou dar. Ele deu ali na hora. Foi sensacional, mano. Aquela cena. Eu queria fazer uma camisa, cara. É sensacional. Não, mas não, na verdade, quem fizer a camisa tá arriscado tomar um processo. Não pode. Mas que ficaria engraçado. Mas ficaria aquilo marcou o futebol mundial, assim, no sentido de caramba. É uma cena que vem na sua cabeça, né, cara? O macaco tomando cerveja. Muito bom, cara. Era aniversário do filho dele, se eu não me engano. Era. Meu Deus do céu, cara. Aquilo é demais, cara.